dia! Está começando mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência diária por estar aqui conosco há 20 anos. Afinal, são 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história. Hoje é um programa bem especial. O Ela por Elas completa um ano em que conta a história de mulheres fortes que buscam por direitos e justiça e, claro, doutora Úrsula Matos já estará aqui, olha, no nosso estúdio contando, falando para você. E quem também está presente aqui com a gente hoje é Tonezinha, em mais um quadro do PQP, com muitas informações e, claro, já a gente começa aqui, olha, bater esse papo. Você de casa pode seguir também através das nossas redes sociais, através do nosso QR Code ou acessando o nosso portal tviplay.com.br. Por lá você confere todo o nosso conteúdo. Olha, quem está conosco também é Tonezinha. Tonezinha, o que você trouxe aqui hoje pra gente de informação e de especial? Bom dia, prazer revê-la aqui novamente, bom dia a todos. Bem, PQP tem muitas novidades. Primeira é a reinaugurada Praça Camaquã, que a gente conhece mais por Praça Camaquã, mas o oficial mesmo, o nome oficial da praça é Praça Otávio Mangabeira. Já começa a ficar descaracterizada. Já que, segundo a prefeitura, vândalos estão destruindo os equipamentos que ali foram instalados a semana que passou. Quer dizer, não tem nem 8 dias, nem uma semana, já começam a descaracterizar a praça. Agora vai ter uma gestão aí, eu vou explicar isso mais tarde. Outra coisa também que a gente vai falar sobre o problema das derrubadas das árvores, que agora virou moda, aqui e agora em Ilhéus. Em Ilhéus derrubaram agora uma amendoeira, que tinha quase 100 anos, na Avenida Soares Lopes. E aqui em Itabuna, os moradores da Vila Zara e do bairro da Conceição estão reclamando, porque ali vai passar a margem direita ali, tem umas obras de requalificação, vai sair uma grande avenida e já começaram a derrubar, já derrubaram 2 e, segundo os moradores, tem mais 15 pela frente. Olha, isso aí a gente vai destrinchar já aqui no PQP. Hoje também é dia aqui do quadro Ela por Elas, um aninho aí, olha, para você que conta, faz parte, vive também aqui o programa. Doutora Úrsula Matos vai trazer aí também relatos um pouco do que é estar à frente do Ela por Elas, falando para mulheres e por mulheres. E já a gente vem aqui também com esse assunto que é super especial, né? Dia de comemoração, dia de celebração aqui na TVI. Olha, a gente tem aqui também hoje o clima tengo, por quê? Porque o extremo sul amanheceu com um friozinho, todo mundo encapuzado, aquele tempo gostoso para ficar na coberta, aquele tempo que a criançada adora, né, para assistir os filmes ali com toda a família reunida. E olha, previsão então aqui para as cidades circunvizinhas a Itabuna, quanto Itabuna é de chuva para esta segunda-feira. Itabuna marca neste momento 25 graus, ou seja, o tempo está nublado, pode vir pancadas de chuvas também aqui em algumas áreas da cidade. Claro, condições aí de chuva para a noite, a partir das 18 horas. Você, saindo do trabalho, já deixa o agasalho, anda de moto ou precisa pegar ali algum transporte público, põe já ali também o seu guarda-chuva, já fica protegido. Nessa época do ano, então, aparece aí tanta virose, então a gente vai se cuidando da criançada. Mamães, mandem o agasalho também. Quando o filho estiver indo, de manhãzinho cedo, finalzinho da noite, aquele friozinho gostoso pra gente, mas a criançada não pode passar por esse aperto. Então já põe aí, olha, os agasalhos, tira do guarda-roupa, porque junho, julho, agosto é esse tempo frio, esse tempo gostoso. E atenção também nas estradas, ali logo nas primeiras horas da manhã é muita neblina, então costuma também ter muito acidente. Então vamos ficar aí, olha, ligadinho também nas sinalizações das estradas. Olha, as demais cidades aqui, Ilhéus marca neste momento também 24 graus, condições aí parcialmente nubladas por todo o dia. Pode vir a chover a partir de meio-dia, Ilhéus, que tem ali então todo aquele litoral, a praia, e Itacaré também ali bem próximo, tem chuva a partir de meio-dia. Pode por volta das 16 horas, um solzinho tímido, dando um tchauzinho para aquecer ali os nossos corações e finalizar então o dia de hoje
mais ameno. Então, entre Ilhéus e Itacaré, esse tempo permanece aí, olha, nublado, com condições chuvosas a partir de meio-dia e no restante do dia um solzinho tímido ali com 25 graus. Olha, você de Itajuípe, Ibicaraí, Uruçuca, chuva forte também, olha, nesta segunda-feira. Itajuípe marca nesse momento 24 graus, a máxima pode chegar a 26, Ibicaraí 23 graus, com máxima de 25, Uruçuca 24 graus, com máxima de 25. Entretanto, a madrugada foi bem friozinho por lá. A temperatura, então, em Ibicaraí e Itajuípe marcou 16 graus. Então, deu ali uma esfriada. Ibicaraí normalmente já dá uma esfriada nessa época do ano. E agora, então, né, nessa época de chuva, a gente sente ainda mais. Olha, nós temos muitas informações para hoje. Dentre elas, a gente fala aqui de um caso que chocou, acredito que nacionalmente. E principalmente para quem assistia a tudo isso com a sensação de querer que tudo se resolvesse o mais rápido possível, mas não poderia estar lá. A família da Juliana Marim se despediu da jovem nesta sexta-feira, que a gente viu ali muitas informações em que o corpo passa por autópsia, o corpo seria cremado, porém uma medida judicial veio. E o corpo da Juliana ele não foi cremado, havia passado por uma autópsia na quarta-feira, que revelará então os motivos da morte da jovem. Isso tudo se deu porque a jovem que fazia uma trilha na Indonésia, conhecia então ali o Monte Rinjani, acabou então sendo deixada por trás. O que acontece é que um desses guias, eles estavam ali com mais 5 pessoas e ele então para fumar. Esse é o relato da família, que conta que após as investigações feitas ali, o guia disse que ele foi fumar. A Juliana parou porque estava muito cansada. A jovem tinha 5 graus de miopia. Quando ela foi encontrada por um grupo de turistas, ela então estava ali já muito machucada, debilitada, e tudo isso aconteceu. Confusão. A Juliana Marins estava muito debilitada assim que ela foi encontrada, porém ela estava com vida e pedindo por ajuda. A jovem mexia na pochete, mexia com as mãos, fazia sinais com a cabeça. Quando ela avista o drone desses turistas, ela ainda tenta olhar para cima. Entretanto, a demora, devido ao local ser muito íngreme, de difícil acesso. Eram cerca de 5 a 7 horas até chegar no local onde a jovem estava, e ainda assim precisava descer o precipício. A equipe de resgate tinha uma corda ali de 300 metros. Entretanto, a jovem já tinha caído a 500 metros do local onde a equipe de resgate estava. As buscas foram demoradas e, claro, até que um alpinista voluntariamente decide, então, né, fazer ali o resgate da Juliana. Ele monta a sua equipe de busca e vai até o local da jovem. Passa a madrugada com esse corpo e consegue, então, trazer até a família. Quando a gente fala em trazer até a família, é trazer até o topo desse vulcão. A jovem então passou ali por longos dias na Indonésia após a sua morte. Precisava então esclarecer os primeiros motivos da morte. E que logo, de cara, de início, a perícia fala que ela morreu na segunda queda após 20 minutos e que ela estaria então inteiramente machucada. Havia fraturado ossos da cabeça, as pernas também, até mesmo o alpinista conta. Entretanto, um perito, ele fez ali uma live e contava os detalhes. E a família então pediu que essa autópsia ela fosse feita aqui no Brasil. E agora a família se despede dessa jovem e daqui a 7 dias esse resultado ele vem. É a expectativa então agora para entender o que exatamente aconteceu com essa jovem que clamava ali para ser buscada, encontrada e resgatada, mas que infelizmente devido a várias questões ela foi deixada ali à própria sorte, né? Essa imagem aí, olha, mostra o momento do resgate da Juliana. Esse daí é o Agan Rijane. Ele que foi o voluntário alpinista que foi até o local, passou a madrugada ali com a Juliana morta, para que o corpo dela não descesse mais, por se tratar de um local muito íngreme. Então, nesse momento, olha, ele consegue ali alçar esse corpo e consegue então levar
até o topo. Então fica essa despedida aqui dessa jovem que comoveu, acredito que todos os brasileiros, né? É uma sensação muito triste de você ver uma vida, uma jovem que queria viver, conhecer o desconhecido, se aventurar e infelizmente foi vítima aí, olha, de toda essa tragédia. Principalmente precisa ser esclarecido ali. Esse vídeo aí, olha, Tonezinha, você não tá vendo, mas a gente tá vendo daqui. E uma pessoa que também faz ali as considerações e conhece o local, uma pessoa que faz as considerações sobre o Monte Rinjani, conta que o local em que disseram que a Juliana teria caído não é onde exatamente ela caiu. Se trataria de um outro local. Então, que a jovem teria caído, olha, a imagem aparece aí para vocês. Tem duas estradas ali, então ela teria caído pela segunda, que por isso ela teria tido múltiplas fraturas, né? E a segunda já se trata ali de um local ainda mais, olha, a seta demonstra, na segunda queda, ela escorrega, ela vai declinando. Então, fica os nossos sentimentos aos familiares e também a nossa expectativa para entender exatamente o que aconteceu com essa jovem e, claro, o resultado aí da autópsia. Um outro assunto também que eu quero falar com vocês é sobre a lei da focinheira. A gente sabe que ter um animal de estimação é muito inocente. Entretanto, existem animais que a gente consegue ali cuidar. Aconteceu ali em São Paulo mais um caso envolvendo um pitbull. Esse pitbull ele atingiu um outro cachorro que estava na calçada com a sua dona, a sua tutora. E durante esse passeio em que ele fazia ali com o seu tutor, ele então passa bem próximo. Ele chega ali a se aproximar do animalzinho. Entretanto, o tutor não acreditava que ele fosse atacá-la. E aconteceu, infelizmente, o que não era esperado. Ele então ataca o animalzinho. A gente tem as imagens aí, olha. A cachorrinha ficou machucada e assim uma tristeza para o dono. Imagina, você em um dia normal, levando o seu cachorrinho ali ao passeio, em uma tarde normal. E a gente já consegue ver aí, olha, essas imagens aí são da câmera, do circuito de segurança que tem ali em uma rua. Então vocês podem ver. Então vocês podem ver aí, olha, esse cachorrinho preto que aparece com esse tutor, ele chega, se aproxima do cachorro, que está logo ao lado, esse cachorrinho caramelo, e eles percebem ali que tem um contato. Logo após alguns segundos, ele já ataca o animalzinho e a gente consegue ver o tutor tenta puxar, mas ele não solta, e dali se inicia então uma guerra pela vida. Uma luta. A tutora da cachorrinha, então, ela tenta puxar de diversas vezes, por diversas formas e não consegue. Até que chega uma terceira pessoa, começa a chutar os animais e aí consegue desvencilhar. Olha aí as imagens, é realmente de se entristecer. A lei da focinheira existe, inclusive no estado de São Paulo, já foi decretado. Então você que tem animal de grande porte, você precisa dar amor, dar cuidado, acalento, um lar. E, claro, também obedecer às leis, porque quando a gente cuida do nosso animalzinho, olha, uma situação como essa, imagina se a dona tivesse também uma atitude precipitada. Você vendo ali seu animalzinho inteiro sangrando, machucado. Então fica esse alerta aí para você de casa também. Não é o primeiro caso, acredito que não será o último, enquanto a gente não se conscientizar, né? Eu acredito que o início do ano para cá, eu já noticiei aqui uns 3 a 4 casos, né? Tanto um pitbull que invadiu um shopping e chegava ali na brinquedoteca, o local onde as crianças estavam, quanto também pitbull que atacou crianças, e as crianças começam a pular em cima de um carro, na tentativa, então, ali de sobrevivência. Então, fica aí esse alerta para você, independente da raça, tá? E também não vale discriminar. Não tem por que a gente falar, né? Olha, o pitbull é uma raça realmente violenta, vai matar. Não, é um animal e ele vai ter as atitudes dele. Agora, se ele estivesse com a focinheira, teria evitado toda essa tragédia. Tonel, o que que você trouxe aqui pra gente já entrar aqui, então, no quadro Ela por Elas, já já. Falar novamente sobre a questão da derrubada das árvores. Cássio, eu mandei uma foto aí para você. Aí em Ilhéus, foi na Avenida Soares Lopes, derrubaram uma amendoeira. Aqui em Tabuna, no Itapedo, para
fazer a festa, para aumentar, ampliar a área da festa, o Itapedro foram obrigados também a derrubar várias árvores. O pessoal protestou, mas quem tem que protestar realmente, quem tem que procurar o Ministério Público ou os órgãos ambientalistas são os moradores. Os órgãos ambientais não fizeram nada. Todo mundo caladinho, aceitou tudo. A justificativa do pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura foi de que tem árvores ali que eram de espécies que não pertenciam à Mata Atlântica. Eu não entendi. Quer dizer, você não pode ter uma mangueira mais, você não pode ter uma goiabeira, o que é isso? Porque não pertence à Mata Atlântica, não são nativas, então tem que ser exterminadas, tem que ser derrubadas. Isso eu não entendi. Agora, o problema das árvores aqui do bairro da Conceição e Vila Zara é que vai passar uma avenida ali. E nessa avenida vai um bocado de árvores ali na margem direita do Rio Cachoeira, aqui na Barra da Conceição, vão ter que ser retiradas. E vai ser uma pista. Então tem que tirar essas árvores e o pessoal, de novo, fica calado, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Mas eu não sei, o pessoal, esses órgãos ambientais, não fazem nada, cruzam os braços, ficam calados. Só os moradores sozinhos não podem fazer nada. E o que é pior, o pessoal só reclama depois que a árvore já está no chão, ou então no caminhão. Mostra as imagens aí, já num caminhão. Aí vai reclamar de quê? Vai replantar uma árvore de mais de 100 anos? Não tem, não pode ser. Aí não funciona. Não funciona assim. Eu me lembro que na vez passada, no ano passado, para fazer essa mesma festa, o Itapedro, eu vi um tamarineiro carregado de tamarindo no chão, jogado. E o pessoal já puxando e levando para o caminhão para retirar. Quer dizer, tamarineiro também não deve ser, eu não sei, eu não procurei saber. Vou procurar, vou pesquisar se esse tamarineiro também não é árvore também nativa da Mata Atlântica. Então, que não for da Mata Atlântica tem que tirar. Eu não entendi. No mundo que nós estamos agora, é só concreto, só concreto? Não, não pode ser assim. Tem que ter árvores, tem que ter sombreamento, tem que ter. Agora, você só derrubando árvore. É aqui agora em Ilhéus. Tanto em Itabuna como em Ilhéus, motosserra há. Então, só tirando, vai plantar como? Nos bairros, o massacre, eu chamo isso de o massacre da Serra Elétrica. Porque parece que é o massacre da Serra Elétrica. A ação lá da Vila Zara e do Barra da Conceição dizem que tem a finalidade porque essas árvores têm algumas com mais de 50 anos, mas estão impedindo realmente a nova obra de requalificação. Segundo uma coordenadora que está fazendo esse movimento, para impedir como? Quer dizer, já derrubaram duas, mas diz que tem umas 15 ainda que estão no projeto, que estão previstas para serem derrubadas. A coordenadora do movimento chama-se Lícia Rejane. Ela diz que a preservação dessas espécies está ameaçada, porque agentes da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo já derrubaram duas árvores e já avisaram que consta no projeto a derrubada de todas as árvores ao longo dessa margem direita. Ela lembra ainda que é preciso uma audiência pública, além de um parecer técnico dos órgãos competentes, de acordo com a legislação ambiental. E tem uma legislação ambiental, não sabia, ignorava. Foi feito um pedido de audiência no Ministério Público e está sendo feito também um abaixo-assinado, no sentido de reforçar a indicação. Não faz sentido se falar em preservação da Mata Atlântica e cidades sustentáveis quando, às vésperas da COP30, dezenas de projetos no sul e extremo sul da Bahia, tanto na área urbana como na área rural, visam a liquidação de um dos mais belos e ricos biomas do nosso estado. Quem tiver interessado tem que procurar essa Lícia Rejane. Essas árvores margeiam a zona urbana do município, tendo em vista que o projeto de requalificação da margem direita do Rio Cachoeira vai até a Vila Zara, que prevê a derrubada ainda de mais de 15 árvores. A gente fica indignado. As crianças vão para a escola, aprendem o sentido do meio ambiente, a importância de se preservar o ecossistema, somente aqui no sul da Bahia.
Nós temos várias árvores centenárias, porque o nosso cacau precisa de sombreamento, então essas árvores têm que ser preservadas. E agora ensinam isso nas escolas, mas quando você chega na zona urbana, é só para exterminar, a extinção dessas árvores. E as explicações são horríveis. Não dá para entender como é que um professor vai chegar na sala de aula, ó, estão derrubando a árvore ali. Sim, mas precisa. Precisa por que precisa? Não é para preservar, professora? Não, é para extinguir. Em Ilhéus, agora também, ali perto da Praça Castro Alves, ali, na Avenida Soares Lopes, que é um cartão postal de Ilhéus, ali também começou a derrubada de árvores. Diz que estão previstas mais árvores para serem derrubadas ali. E quando você vê os troncos, pela foto aí, você não vê nenhum sinal que as árvores já estão deterioradas ou que estão com alguma doença, com alguma coisa que precisa, ou com infestação de cupins, qualquer coisa desse tipo, que precisavam ser tiradas, ser derrubadas. Você não vê. Pelo contrário, elas ainda estão assim, você olha os troncos ainda firmes, não tem nenhuma coisa maior, que eu não entendo disso, mas qualquer um botânico que entende disso, tinha que ter sido feito um parecer técnico, examinar. Olha, a árvore está aqui, vai ter que tirar, porque está com alguma doença, uma infestação de cupim, de alguma praga, e tem que tirar. Tudo bem, mas se não tem, por que derrubar? E por que também os moradores só acordam depois que as árvores já estão no chão? Aí tem que ver, tem que procurar saber antes. Tem algum projeto aí na prefeitura? Quem mora perto dessas árvores, que tem outra história também, a questão da eletrificação, questão da energia elétrica. Tem árvore, tem que haver uma manutenção regular. Tem que fazer, porque interfere realmente na rede elétrica. Então você tem que estar sempre podando. Pode podar, tudo bem, para não interferir, não causar problemas, em transtorno. Mas você tirar de vez, derrubar, jogar no chão, e isso está sendo uma coisa, está se tornando natural, comum. Derrubou, tirou, acabou. E não planta mais nada também no lugar. Sim, derrubou uma de 100 anos, planta uma que dura 10 anos, pelo menos, no lugar. Cadê? Pérola. Olha, quando a gente fala, então, em preservar, principalmente, Tona, tem que ter esse sentimento de revolta. Quando a gente vê esses casos, não é se calar. Porque não adianta a gente falar, olha, tem que ser preservado, tem que desmatar, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Mas vem acontecendo e não denuncia, se cala, se omite. Então você faz parte disso, você é tão culpado É cúmplice, quanto. se torna cúmplice. É uma cumplicidade silenciosa, mas é uma cumplicidade. Exatamente. Só vai falar depois que derrubou? Que o negócio a desgraça já está feita? Olha, e hoje também é dia aqui de Ela por Elas, 1 ano. Olha, hoje tem bolo, hoje tem festa, tem alegria e, claro, tem doutora Úrsula Matos. Pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de aniversário, de felicitações do Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia de festa! 1 ano! 1 ano do Ela por Elas, aqui na TVI News, a televisão da região, a televisão nordestina, a única que tá aí pra você e por você, compartilhando informações, disseminando conhecimento. Nós sabemos qual é a nossa missão, hein? E uma delas é exatamente atingir o seu coração. Você, mulher que nos assiste, você, telespectador que nos acompanha. E o meu bom dia de hoje não podia ser diferente. É direcionado àquela mulher querida, maravilhosa, que sabe que é protagonista da sua própria vida, que sabe que nasceu
para ser guardiã dos seus próprios direitos, dos direitos dos seus filhos. O meu bom dia de hoje é para essa mulher que não aceita relacionamento abusivo, que não aceita relacionamento tóxico, que não suporta nem tolera nenhum tipo de violência, seja ela física, seja ela sexual, patrimonial, moral, seja ela qual for, você não vai aceitar. Por quê? Porque a telespectadora da TVI sabe que nasceu para ser amada, respeitada. Mulher de alto nível, ó, alto nível. Essa que nos acompanha toda segunda-feira às 10 da manhã, ou lá, hein? O nosso Instagram, adv.ursulamatos, @adv.ursulamatos. Aliás, coloca aí para mim, no rodapé da TV, o nosso Instagram, porque eu quero a partir de hoje pedir para que todos vocês nos acompanhem, porque eu sei que tem muita gente aqui que ainda não tá lá e eu quero essa companhia dupla. Meu bom dia de hoje para aquele homem maravilhoso, acima da média, um homem que sabe respeitar a esposa, sabe respeitar as filhas, as colegas de trabalho, aquele homem que sabe que no lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra carne. Ô, Úrsula, o ditado é não se come a carne, mas tem muito homem que compra para poder comer. E aqui, ó, de graça, pega a dica, pega a dica. O homem que acompanha a gente, o telespectador da TVI, é aquele homem que sabe que precisa respeitar a sua família, as suas decisões, as suas escolhas. Não é aquele homem que trai, não é aquele homem que fica dando mole. Não, pelo amor de Deus. É aquele homem que, se passar na rua, vê uma mulher precisando de socorro, vai chamar o 180, o 190, vai estender a sua mão para ajudar aquela mulher que porventura esteja precisando de ajuda ou de socorro. Por quê? Porque hoje é uma desconhecida que precisa de você. Amanhã pode ser sua filha, sua esposa, sua mãe, sua irmã, na rua precisando da ajuda de um desconhecido. Seja o desconhecido que toda mulher quer encontrar na rua sempre que precisa de um socorro, não é assim? Ó, o programa de hoje é um programa especial. Aliás, dá pra ver que a gente tem bolo, no nosso, aqui no nosso... Ah, dá pra ver que hoje a gente tem bolo. Temos bolo pra comemorar 1 aninho de vida. 1 aninho de vida aqui na TVI. É motivo de muita alegria pra mim estar nessa casa, ser recepcionada por essa casa, ter a liberdade editorial que nós temos nessa casa. E por isso eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus, a Deus mesmo, pela porta aberta, pela grande oportunidade de executar na prática a missão da minha profissão. Qual seja, compartilhar conhecimento e disseminar informações para empoderar mulheres e salvar vidas. E em segundo lugar, claro, eu quero agradecer ao querido Barbosa, esse homem do coração generoso, aberto, maravilhoso, né? Esse homem querido, sociável, empático, inteligentíssimo, um gênio, né? Da comunicação grapiúna. E eu quero te agradecer, Barbosa, por toda a confiança, por toda a liberdade editorial, pelo acolhimento, né, que nós sentimos até mesmo diante do seu silêncio. E pelos direcionamentos, pelos conselhos. O Barbosa, vez ou outra, me chama e diz: Úrsula, olha, você podia caminhar mais por aqui, podia evitar mais aquilo. E eu procuro ter a humildade sempre de ouvir os conselhos de Barbosa, porque eu encaro como conselhos paternos, assim. É um cara muito querido e que nos coloca no eixo, que vai ali lapidando, até porque a gente não é comunicadora na essência. Eu sou advogada, né? E uma advogada comunicadora a partir do Ela por Elas. Então, esse encaixe, né, com a experiência dele, essa coisa de estar lapidando, de estar direcionando, realmente é um privilégio para nós que estar aqui na TVI e em meu nome, claro, falando do quadro Ela por Elas, do programa Ela por Elas, não poderia te fazer essa menção. E quero estender os meus agradecimentos a toda a equipe, né, do programa, toda a equipe aqui da TVI News. Quero estender o meu agradecimento à querida Toné, porque a Toné é aquela, assim, que a gente levanta, ela levanta a bola para que a gente corte. Pois é,
desde os primeiros programas, desde as primeiras participações aqui na TVI, antes mesmo de iniciar o quadro Ela por Elas, quando eu vinha como convidada de outras oportunidades para outras entrevistas, a Toné era aquela que fazia a coisa render. Então eu quero render os meus agradecimentos hoje a você, Toné, e ao Barbosa, obviamente já falei, mas a você, porque inúmeros programas foram feitos por mim e por você aqui, inclusive sem a presença do Barbosinha, porque aí depois de um tempo a Pérola chegou para ocupar esse lugar tão maravilhoso. Então, eu quero te agradecer, quero dizer que o Ela por Elas também tem o seu DNA, é feito por você e para você, na medida em que você também é tão mulher quanto eu. E os direitos que me alcançam, alcança você também. Quero agradecer pela sua humildade, pela sua generosidade, pela sua disposição, né? Jornalista aí, a Grapiúna, a melhor, né? A melhor, a que tem uma bagagem inquestionável mesmo, né? Então, assim, para mim é um privilégio estar cercada por pessoas tão experientes e ao mesmo tempo tão queridas como você. Muito obrigada. Obrigado a você por um ano de vida muito importante para nós também ter esse quadro aqui. Para a gente discutir, debater, isso aqui no plano de ideias, um plano de discussões discussíveis que a gente tem que discutir. A gente não pode, todo mundo também ter uma mesma opinião. Sim. A gente tem que ter opiniões divergentes. A comunicação e o jornalismo agradecem. Oh, coisa linda. Olha, veja só. Fico com qual câmera agora, hein, Cássio? Volto para minha original? Volto para minha original. Vamos lá? Essa é uma semana extremamente importante. O programa é de um ano e a gente não poderia deixar de compartilhar conhecimento. É claro que a gente está aqui para agradecer, para festejar, para comemorar, mas essa é uma semana que está aí borbulhando 2 assuntos específicos que envolvem direitos de mulheres. Vamos lá, vamos falar dos 2? Vamos lá. O primeiro é um PDL 89 de 2023, apresentado pela deputada Cris Tonieto, com o relatório da Bia Kicis. Essas 2 deputadas, eleitas pelo voto feminino, estão apresentando um PDL na tentativa de cancelar, de revogar o protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero, feito pelo CNJ. E a nossa outra pauta, qual que é? A nossa outra pauta é para falar sobre a votação do PL 2812 de 2022, apresentado por algumas deputadas do PSOL, dentre as quais a Sâmia Bonfim, para revogar integralmente a lei de alienação parental, que foi relatada pela senhora Maria do Rosário, deputada do PT. Ó, brincadeira? Uma lei que entrega crianças indefesas que estão sendo molestadas por seus genitores nas mãos dos próprios genitores abusadores sexuais. Na prática, o que a LAP tem feito com famílias e crianças é exatamente isso. A mãe resolve denunciar os abusos que as crianças compartilham, abusos sexuais. Quando as mães procuram o judiciário para denunciar o que está acontecendo com seus filhos, os pais se utilizam da LAP, Lei de Alienação Parental, para pedir a reversão da guarda, alegando que a mãe está alienando as crianças contra eles. E que aqueles abusos, na verdade, não aconteceram, não. É coisa da ideia, né, fértil, da cabeça fértil daquela mãe, para tentar denegrir a imagem do pai. E aí, a Maria do Rosário já teve a humildade, vamos colocar entre aspas, que eu não sei se isso foi um ato voluntário ou não, de voltar atrás e reconhecer que foi um erro ter relatado e ter aprovado a lei de alienação parental. Ter sido favorável a essa lei. Que, na verdade, ela não está sendo mal aplicada. Ela já nasceu dentro de um contexto extremamente perigoso que coloca em risco a integridade física, sexual e psicológica das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, ó, por que eu tô falando da Maria do Rosário do PT? Porque agora eu vou entrar de forma mais detalhada na questão da Cris Tonieto e na questão da Bia Kicis. E aí, vamos ver se a produção já baixou aqui o vídeo da Maria, da Maria do Rosário. Era o terceiro vídeo que eu ia passar, mas acaba que, como eu fiz essa troca aqui,
É o da Maria do Rosário. Ela tá na câmera, assim, em pé, e um áudio aparece ao fundo, ela defendendo à época a aprovação da LAP, que é a Lei de Alienação Parental, e falando da importância das crianças conviverem com seus abusadores sexuais. Vamos lá? É uma loira que tá de pé. Vamos ver. Eu não sei se tá pronto, mas aí vamos fazer o seguinte. Ó, vamos ver. É uma de blusa branca, uma loira, que tá usando óculos. É o discurso da relatora em defesa do convívio com os pais abusadores. Eu quero passar essa vergonha aqui, porque foi no débito ou no crédito, sem produção? Não sei. Mas foi a vergonha que a Maria do Rosário passou quando, alguns anos atrás, ela se posicionou favoravelmente à aprovação da Lei de Alienação Parental. Em suma, ela defendia no discurso dela a necessidade das crianças, molestadas outrora pelos seus genitores, continuarem convivendo com seus abusadores e estupradores. Você tá passada com isso? Eu também tô. Maria do Rosário do PT. Ela voltou atrás? Voltou. Mas voltou atrás depois de inúmeras histórias, contextos e de infelicidade da aplicação da Lei de Alienação Parental. Diversas crianças molestadas que estão sofrendo traumas e cenários de horror estão sofrendo, e a responsabilidade também é dessa senhora, que foi relatora, né? E aí, baixou? Não é? Quantas vezes nas situações de abuso sexual nós trabalhamos na legislação que aquele que promove o abuso não deve ser apenas do ponto de vista do abuso, quero me referir, que é outra questão, não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas deve haver um tratamento para que vejam um discurso, né, para tentar defender a possibilidade, a necessidade das crianças abusadas sexualmente pelos seus pais continuarem convivendo com esses estupradores, com esses abusadores. Isso por si só é um absurdo? É. Seja você da esquerda ou da direita, isso por si só é um absurdo, ponto. Ela voltou atrás? Voltou atrás. A pressão midiática das redes sociais, né? A pressão aí da sociedade civil, ela voltou atrás. Por que eu estou trazendo isso? Porque agora a gente vai falar de Cristonieto e vamos falar da Bia Kicis do PL. E eu preciso que você entenda que nós não estamos falando de política, nós estamos falando de direitos. E, portanto, você não pode deixar se levar como massa de manobra por representantes da esquerda ou da direita, tão somente porque você faz parte daquele partido ou porque sua ideologia é aquela. Não, eu votei no Bolsonaro, o que a Bia Kicis falar para mim é lei. Eu votei no Bolsonaro, o que a Cristonieto falar para mim é lei. Não, eu votei no Lula, o que a Maria do Rosário falar para mim é lei. Não, você precisa ter senso crítico e se posicionar de uma forma assertiva, votar de uma forma assertiva e cobrar dos parlamentares de uma forma coerente tudo aquilo que você acredita ser do bem, do mal, enfim, certo e errado. Agora vamos falar sobre o PDL 89 de 2023. Tem um cardzinho aí com a foto das duas deputadas. Eu queria que você colocasse aí, por favor, na nossa tela, Cássio. Tá a foto da Bia Kicis e a foto da Cristonieta. Essas senhoras apresentaram um PDL, que é um projeto, visando a revogação da resolução 492 de 2023 do CNJ. Úrsula, o que é essa resolução 492 de 2023 do CNJ? É o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Tu tá vendo essa palavra gênero? Tá vendo essa palavra gênero? Foi o que fez essa maluca, essa desequilibrada da Cristonieto, apresentar um projeto para cancelar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Só que o protocolo é um guia, é uma diretriz para magistrados, para desembargadores proferirem decisões a fim de minimizar desigualdades sociais históricas entre homens e mulheres e a fim de buscar a não discriminação de mulheres ao longo dos anos, porque isso é uma dívida histórica que o mundo tem conosco, com nós, mulheres, mães desse país. Esse protocolo visa direcionar
magistrados a perceberem com sensibilidade, caso a caso. E aí, devolver a essa mulher a possibilidade de se igualar socialmente falando, economicamente falando, de se equilibrar, por exemplo, em uma situação de divórcio. Numa situação de divórcio, vamos exemplificar para você entender? Porque eu tô falando aqui de protocolo, de PDL, de resolução, de não sei o quê. O que essa mulher tá falando que eu não tô entendendo nada? Volta pra mim. Volta aqui pra mim. Divide a tela. Divide a tela pra mim, Cássio. Deixa elas duas aqui na metade da tela e eu na outra. Vamos lá? Olha só. O que o PDL diz? O PDL 89 diz que ideologia de gênero é coisa de petista, de esquerdopata. E que o protocolo do CNJ tem a ver com a perspectiva de gênero e ideologia de gênero do PT. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ei, mulher de direita! Ei, mulher de esquerda! Você não é massa de manobra para acreditar nos despautérios da Maria do Rosário do PT, nem da Cristonieto e da Bia Kicis do PL. Tá na hora de começar a se informar. São os teus direitos que estão em jogo por causa de duas parlamentares que foram eleitas com o nosso voto e que agora estão buscando, através do PDL 89 de 2023, cancelar um protocolo que foi feito para observar os nossos direitos, para nos reequilibrar em situações de desigualdade de gênero. Vamos exemplificar para ficar mais fácil para você? Vamos lá. Eu distribuí uma ação recentemente pedindo liminarmente alimentos provisórios para o filho menor do casal e para a esposa. Úrsula, por que você pediu pensão alimentícia para a esposa? Porque ela largou, ela deixou um cargo público para acompanhar o Alecrim Dourado, o ex-marido dela, que passou no concurso da PRF, tomou posse lá no Tocantins. Então, ela abriu mão da vida dela, Toné, ela abriu mão da vida dela, Pérola, para seguir o marido. Ó que coisa linda. Oh, que maravilha. É uma decisão que a mulher pode tomar? Sem necessariamente ter que sofrer julgamentos? É. Mas é uma decisão que tem consequências a médio, curto e longo prazo. E que a gente precisa observar. Aí essa mulher pediu exoneração de um cargo público e foi acompanhar o marido lá no Tocantins. Logo depois começou a tentativa de engravidar. Ela tinha dificuldade de engravidar, fez FIV, inseminação artificial, para engravidar. O bebezinho nasceu. Ele acabou de completar 2 anos. Antes de completar 1 ano, esse cara já estava se separando dessa esposa. Voltaram para a Bahia e eles dois já estavam estremecidos, se separaram. Quando ele saiu de casa, amores, olha aqui para mim. Quando ele saiu de casa, ele começou a querer pagar as contas, mas jogando na cara dela. E se a conta era 1.000, ele queria pagar 500, como se ela tivesse dinheiro para pagar os outros 500. E começou a criar, ao longo do tempo, dificuldades. E aí a gente distribui uma ação pedindo alimentos provisórios, pensão alimentícia, ainda que em caráter transitório, porque não é para o resto da vida, é só por 2 anos, para essa mulher. E o que foi que o juiz fez? O juiz deferiu a pensão alimentícia para essa mulher, dizendo o seguinte, olha, ela abriu mão da carreira dela, ela se dedicou aos afazeres domésticos, ela se dedicou à criação do filho, que acabou de nascer outro dia mesmo, e, portanto, nós do judiciário, eu, enquanto magistrado, preciso tentar reequilibrar os pratos. Preciso tentar fazer com que essa mulher sobreviva dignamente através de uma pensão alimentícia, pelo menos por 2 anos, até que ela possa se reinserir no mercado de trabalho. E aí, amigos, você acha que isso tem alguma coisa a ver com ideologia de gênero do PT? Da esquerda? Isso tem a ver com justiça social. Isso tem a ver com equidade. Isso tem a ver com justeza, com justiça. Isso tem a ver com seriedade. Isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com as possibilidades que essa mulher precisa ter garantida através de uma decisão judicial para tentar sobreviver, para tentar se refazer, se reconstruir. Então diz para mim, com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, esse juiz fixou uma pensão alimentícia para essa mulher na proporção de 15% dos rendimentos líquidos do seu ex-marido. Deu para o filho 22%, para a criança 22%, e para ela deferiu 15%. Eu posso dizer que esse juiz agiu de forma errada? Agiu de forma errada, Pérola? Agiu de forma errada, Toné? Não. Claro que não.
Ele devolveu a essa mulher a possibilidade de viver, de sobreviver, até que ela tenha condições, dentro de 2 anos, de ser reinserida no mercado de trabalho. Isso tem a ver com PL? Não. Isso tem a ver com PT? Não. Isso tem a ver com a esquerda? Não. Com a direita? Não. Por qual motivo 2 deputadas, mulheres, eleitas pelo voto feminino, apresentam um projeto, né, para cancelar um protocolo desse que protege direitos de mulheres e de mães? É inaceitável. Portanto, eu preciso voltar a falar com você antes de passar aqui a fundamentação dessa decisão que a gente acabou de falar, porque eu vou compartilhar com vocês a fundamentação da decisão para que você saiba o que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Mas eu preciso voltar a dizer para você: abra os teus olhos, seja você uma mulher da direita ou uma mulher da esquerda, você não é massa de manobra para dizer eu apoio tudo que o Lula faz, eu apoio tudo que o Bolsonaro faz. Não, não, não e não. Ah, porque eu votei nos deputados do PL, então se eles estão falando para mim é lei. Não, não, não e não. Eu votei no deputado do PT. Olha aqui. Seguidora nossa, telespectadora nossa, tem senso crítico. E a gente precisa começar a ter humildade para observar que as outras pessoas, e que inclusive nós, erramos. E aí a Maria do Rosário errou quando relatou favoravelmente a aprovação da LAP, a Lei de Alienação Parental, que inclusive induz, na prática, a forçar o convívio de crianças e adolescentes abusados sexualmente por seus genitores a continuarem vivendo, né, e tendo a companhia e convivendo com seus abusadores, o que por si só é um absurdo descomunal. Aí agora vem essas 2 senhoras e querem enfiar goela abaixo da gente um PDL 89 de 2023 sob a alegação de que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ é um protocolo de ideologia de gênero do PT. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ver qual foi a fundamentação da decisão que eu acabei de falar aqui agora, em que o juiz deferiu, em prol dessa ex-mulher, pensão alimentícia por 2 anos para que ela pudesse se reinserir no mercado de trabalho? E aí, tá certo, Cássio? Oi? Isso. Exatamente. Bora entender, mulherada, do julgamento com perspectiva de gênero. O Conselho Nacional de Justiça editou a resolução 492, que estabelece a obrigatoriedade da adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para todo o Poder Judiciário Nacional, ok? O documento visa alcançar a igualdade de gênero, a igualdade, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 5. Para você está com áudio? Para mim está sem áudio. Vamos tentar resolver isso aqui? Se para ele está com áudio, então vamos continuar passando, Cássio. Para mim é que tá sem... 2030 da Organização das Nações Unidas. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi criado com o objetivo de orientar a magistratura no julgamento de casos concretos, de modo que os juízes analisem a demanda sobre a lente de gênero, avançando na efetivação da igualdade, repete comigo, igualdade, e nas políticas de equidade, repete, equidade. E agora? Parece que houve um erro técnico aí. Mas por que eu faço questão de passar para vocês a fundamentação dessa decisão? Aliás, vamos dizer, essa é uma decisão proferida pelo juiz Alisson Floriano, da primeira vara de família de Itabuna. Eu não fui longe, não, para vocês entenderem que a gente tem sim magistrados extremamente competentes, com um senso de justiça acima da média aqui na nossa região. E essa decisão foi proferida por esse juiz aqui, como diz o outro, prata da casa, né? Aqui, para uma grapiúna, para uma mulher de Itabuna. A gente não pode identificar as partes, porque é um processo que segue em segredo de justiça, mas foi uma decisão em que o juiz se utilizou do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para fundamentar
a decisão dele. Disse, olha, essa mulher abriu mão da própria vida, essa mulher abriu mão da própria carreira, se dedicou aos afazeres domésticos, ao próprio filho, aos cuidados da casa. E agora, na separação, essa mulher não pode ficar desamparada. Essa mulher precisa de uma pensão alimentícia, ainda que somente por 2 anos, para que ela consiga, dentro desse período, se reinserir no mercado de trabalho e, portanto, ter condições de sobreviver dignamente. Isso não é política, isso é justiça. Portanto, nós não podemos aceitar a fake news. Agora, vai passar? Vamos lá, vamos passar agora. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi criado com o objetivo de orientar a magistratura no julgamento de casos concretos. Eu já li essa parte. Vamos para o 17? Na espécie, é evidente a relação desigual que havia no casamento. Inclusive, a ex-cônjuge pediu demissão do emprego para dedicar-se à família. Assim, ao tratar da desigualdade de gênero no processo, vírgula, deve o magistrado atentar-se para a divisão sexual do trabalho e os estereótipos que recaem sobre a mulher. Vamos lá? Assinalo por oportuno que a naturalização dos deveres de cuidado não remunerado das mulheres no âmbito familiar, somada às expectativas geradas pelos papéis sociais dos corpos femininos, promove a rotulação. Repete. Vamos lá, vamos pro terceiro vídeo? Vamos pro terceiro? O juiz está dizendo que existe uma desigualdade que precisa ser reparada através de uma decisão judicial. Porque o fato dela ter saído do mercado de trabalho acaba que ela vai encarar um empobrecimento. E que esse empobrecimento foi por causa do próprio marido, do próprio casamento, das escolhas, né, que aquela mulher fez para acompanhar o esposo na constância da... Foi uma decisão dela. Foi uma decisão... O amor, ela romantizou aí. Tá, foi uma decisão dela? Boa, gostei. Vamos lá? Foi uma decisão dela? Muita gente julga, foi uma decisão dela. Ela escolheu não, para preservar a família, para preservar o casamento. E optando pela continuidade de um objetivo maior, que no caso é a preservação da família e do próprio casamento. E se fosse o contrário, doutora, ele não abriria a mão. Eu queria ver se ele acompanharia ela. Não acompanharia. Não acompanharia. Vai lá, chama o terceiro. Promove a rotulação, o empobrecimento e o afastamento das mães do mercado de trabalho remunerado. Entendeu? Vamos lá, vamos pro quarto vídeo que a gente já tá concluindo. O quarto vídeo que o juiz fala lá. Comprovado nos autos que a demandante depende economicamente do demandado, uma vez que pediu exoneração de cargo público para acompanhá-lo. Consta na inicial que após o nascimento do filho comum, a demandante passou a dedicar-se exclusivamente aos cuidados com o menor, que atualmente conta com apenas 2 anos de idade. Diante disso, considerando que a ex-cônjuge não se encontra inserida no mercado de trabalho e ante a demonstração de dependência econômica, bem como seguindo o entendimento firmado pelo STJ, faz jus à autora a percepção de pensão alimentícia em caráter provisório e excepcional em tempo razoável para se reinserir no mercado de trabalho. E daí ele começa a fundamentar a decisão com base no julgamento de perspectiva de gênero do CNJ. Entenderam, amores? Quinto vídeo. No quinto vídeo a gente vai ler agora o dispositivo da sentença. No dispositivo da sentença ele fala, olha, tendo em vista que ela está fora do mercado de trabalho, que ela pediu exoneração de um cargo público para acompanhá-lo e começou a se dedicar à maternidade, aos afazeres domésticos, nós precisamos, na condição de juízes, de magistrados, de judiciário, reequilibrar os pratos, reequilibrar os direitos e fornecer a ela uma pensão alimentícia na proporção de 15% pelo prazo de 2 anos até que ela possa se reinserir no mercado de trabalho. Chama o quinto vídeo aí, por favor. Vamos para o dispositivo da sentença? E o que o juiz entendeu? Vamos arbitrar o percentual de 15% da verba remuneratória líquida percebida pelo réu, excetuados do cálculo os descontos obrigatórios da pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge, devidos mensalmente a partir dessa decisão com pagamento até o
o dia 10 do mês, incidindo o pensionamento sobre férias, 13º e demais verbas remuneratórias a serem pagas pelo período de 2 anos, devendo o demandado manter o plano de saúde da ex-cônjuge pelo mesmo período. Se sustentar dignamente pelos próximos 2 anos. Úrsula, agora a telespectadora da TVI pode me responder. Isso tem a ver com política? Não. Isso tem a ver com justiça. Portanto, eu não posso misturar os assuntos e não posso fechar os olhos para essa tentativa de atrocidade, que é cancelar o protocolo para julgamentos com perspectiva de gêneros, que visa a equidade, que visa a não discriminação, que visa o reconhecimento de direitos outrora vilipendiados ou violados, esquecidos, que visa a própria justiça, né, através de decisões justas, materializadas, né? Então, eu não posso acreditar que isso seja política, porque não é. Então, eu não posso admitir que parlamentares, sejam elas da direita ou da esquerda, divulguem fake news nas redes sociais para fazer com que você, mulher da direita, que votou em Bolsonaro, que votou na Cristo Nieto, que votou na Bia Kicis, acredite que o protocolo do CNJ é um protocolo que prega ideologia de gênero. Gente, ideologia de gênero é uma coisa. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é outra. Então, com 1 ano de Ela por Elas, a nossa missão é trazer para vocês um despertamento. A nossa missão é trazer para vocês um senso crítico. A nossa missão é proteger direitos de mulheres e crianças. E aí, a gente se levanta contra parlamentares da esquerda, parlamentares da direita, que porventura se levantem como voz contrárias a esses direitos conquistados a duras penas. Os nossos direitos na condição de mulheres foram conquistados às duras penas ao longo de décadas. E nós não podemos abrir mão de nenhum deles. Abrir mão dos nossos direitos significa um retrocesso. Então, nós não podemos aceitar, seja esse retrocesso proposto pela Maria do Rosário do PT ou pela Cristo Nieto e pela Bia Kicis do PL. A você, telespectadora da TVI, o nosso abraço e o nosso pedido de acolhimento para os próximos meses, para os próximos anos e pela continuidade do Ela por Elas. O nosso programa tem uma missão, ele existe com uma missão: empoderar você, mulher, quanto aos seus direitos, quanto aos direitos dos seus filhos, de maneira que a gente possa salvar vidas. Não aceite menos do que você merece. Não se sujeite a relacionamentos abusivos, a relacionamentos violentos, tóxicos, porque você nasceu para ser amada, respeitada. Se, em algum episódio do Ela por Elas, a gente conseguiu passar isso aqui, ó, de encorajamento, de empoderamento para você, para que você pudesse denunciar uma situação de abuso, de violência, ou para que você pudesse se reposicionar, ainda que politicamente, frente aos teus direitos, né, ou no teu dia a dia, para nós, a caminhada do Ela por Elas já valeu a pena. Produção, tem parabéns, produção? Tem parabéns ou não tem? Porque tem bolo. Tem bolo, eu quero saber se tem parabéns. Vamos cantar parabéns para Ela por Elas? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Ela por Elas! Mano! Beijo! Até a semana que vem. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Olha, estou de volta com vocês depois aí, olha, de aniversário. Aniversário é vida, é alegria. Quando a gente fala de um programa, então, que conta sobre mulheres, fala para mulheres, e claro, você, homem de respeito, assiste, aplaude, com certeza comemora junto, né? Então, ó, esse bolo aqui, dá um zoom aí, caso tem como dar. Esse bolo aqui, olha, tá bonitão. Já falei pra Úrsula, ele tá cheio de vida, né? Eu acredito que cor é vida, e tem rosa, e verde, amarelo. Eu acredito que é aniversário e é dia de comemorar. E é 20 anos da TVI, viu? Olha que comemoração legal. 20 anos da TVI, um ano do Ela por Elas. Então, assim, você de casa que nos assiste aqui todos os dias, a gente só agradece pela sua companhia, pelo seu carinho, em deixar que a gente entre na sua casa com muitas informações, com muito amor. O nosso programa é preparado diariamente para você nos ouvir e, claro, para você ter a sua voz aqui também presente com a gente. Quando se fala do telespectador ter voz, você pode, e claro, esteja aí, olha, sempre atento aqui no nosso Instagram. É também a nossa ferramenta de contato e comunicação com você. TVI Play Oficial. Entra lá, segue a gente. E, além de tudo,
pode deixar a sua sugestão. Olha, eu tenho uma informação, tenho uma denúncia, ou eu tenho um assunto específico que eu queria que vocês abordassem. Manda aqui pra gente. E aqui, nosso chat ao vivo também, olha, dá para você colocar aí tanto os seus sentimentos de alegria, felicidade. Parabéns, porque hoje é um dia especial, mas dá para você deixar suas dicas. Olha, aconteceu um episódio assim, assim, assim em tal local. Caso a gente não tenha informado aqui, ou se você também quiser, olha, pode mandar aqui pra gente que a gente recebe com muito carinho. E dessa vez, aqui na nossa cidade, aqui em Itabuna, nós temos também uma denúncia vindo de um telespectador. A gente sempre recebe com muito carinho, analisa tudo que chega pra gente. E dessa vez, então, olha, tem um telespectador denunciando, então, o lixão e a lateral ali do SEAC, que vem descendo muito lixo ali para a serraria do Amarildo. Olha, estão pedindo então para que chame a vigilância sanitária porque contém sangue nas seringas. Esse material hospitalar, ele precisa ser colocado em um local que tenha, além de pessoas próprias para manusear, ele também precisa ser sinalizado, hein? É crime. Qualquer descarte aí de material, a gente sabe que precisa estar sinalizado e além de ser sinalizado, a gente sabe que também é necessário aí, olha, que tenha o código de identificação, mostrando ali que esses objetos são inflamáveis e também, além de tudo, a gente consegue, olha, identificar que são seringas. A pessoa que vê ali aquele material exposto na rua, a pessoa que trabalha, ela vai, pega ali todo esse material, em algum momento pode vir a se machucar. Se alguém contaminado com alguma IST, seja uma AIDS, um sífilis ou qualquer tipo de doença que seja, claro, infecciosa, contagiosa, essa pessoa pode vir também a se infectar. Então, assim, não é descartar resíduo onde você quer, onde você bem entende, mas no local apropriado, com as identificações, para evitar que outras pessoas sofram. Então, assim, tem ali, olha, receitas, tem frascos de vidro com medicamentos, tem também muito material ali, olha, substâncias que não poderiam estar expostas dessa forma. Isso aí, além de ser um desrespeito com o meio ambiente, é com a sociedade. Então, cabe a gente, sim, o papel da denúncia, o papel da defesa civil, a vigilância sanitária, tem que conter casos como esse. Então, olha, você viu ali, seja você trabalhador, você trabalha nessa área, fazendo tanto as coletas quanto pegando materiais reciclados, que a gente sabe que aqui na nossa região, principalmente aqui em Itabuna, a gente vê alguns pontos de coletas, pessoas que trabalham com esses resíduos fazendo essas reciclagens. Então, cabe também a cada um de nós ter um pouquinho assim, ó, de consciência. A gente precisa não só pensar na gente. Eu acredito que essa também é uma questão de egoísmo. Porque um hospital, como a gente vê ali, olha, tem receita, tem muito material, seja hospital, clínica, o local que for. Você trabalha com saúde, você manuseia ali, olha, seringas. Essas seringas, elas podem conter vírus, bactérias e, além de tudo, pode infectar alguém. A gente sabe que para hoje você pegar uma doença e até você tratar, olha, é um caminho tão chato a se percorrer. Eu acredito que quando a gente fala em cuidar da saúde, principalmente para profissionais da área de saúde, olha, que com certeza manusearam aí esses frascos, tem luvas, tem muitos resíduos ali, gente. A quantidade de seringa é muito grande. Isso aí, olha, é um absurdo. A gente vê uma imagem como essa e já fica preocupado. Eu, particularmente, já imagino em quem vai fazer ali essa coleta. Então, a pessoa que vai fazer a coleta, por vezes, nem com a luva está na mão. Pega nesse sangue contaminado e a gente já sabe, né, o que acontece. A pessoa se infecciona e aí? Quem vai ser responsabilizado? O profissional que descartou da forma errada? A clínica, o hospital? A empresa que a pessoa que faz a coleta trabalha? Ou a pessoa vai ser deixada ali à mercê, a depender do SUS? Quando a gente fala em SUS, a gente fala em saúde,
a gente fala em direitos. Entretanto, a gente vê os nossos direitos serem vilipendiados. Você chega para passar por um médico no SUS, seja um atendimento de urgência, emergência ou realmente um clínico, são horas, meses. Você passa dias na fila de espera. Quando você não precisa, olha, de um atendimento rápido, urgente para aquele momento, e a criança às vezes está lá queimando de febre, você passa horas esperando. O adulto morrendo de dor, gemendo, demora. É necessário realmente que a gente se cuide. Então, esse é um processo que se inicia aí agora ó, com as investigações, primeiro para identificar e penalizar a empresa, olha, que fez isso aí, porque saiu de algum lugar. E do local em que esses materiais eles foram indevidamente soltos, poluindo o meio ambiente, causando riscos à integridade física, à saúde de outros, eu acredito que não pode ficar assim, como a gente vê aí nos vídeos, né? As pessoas comentam que esses resíduos eles são descartados por essa empresa ali próximo ao SEAC, entre o Góes Calmon e o Jardim Vitória. Então, fica esse alerta aí também para você que trabalha, que conhece alguém que faz parte, então, da equipe de coleta de lixo, de resíduos aqui na nossa cidade, tá? Então, muitas vezes essas pessoas elas são expostas ali sem luvas, sem máscara, é o que a gente mais vê. É o que a gente mais encontra. Então, essas vidas elas importam, elas são tão relevantes quanto a minha, quanto a sua. E são ainda mais, porque eles é quem tiram aí, olha, todo esse material, tudo isso que tem aqui na nossa cidade, a gente sabe que são problemas que a gente precisa denunciar e buscar aí, então, ajuda, né? Então, a gente fica aí nessa expectativa, olha, de que o quanto mais rápido seja resolvido, que a gente consiga, então, ter um esclarecimento aí também vindo da vigilância sanitária. Olha, eu vou deixar aqui um abraço hoje também especial para uma pessoa que está me assistindo. Olha, Úrsula, mandou até beijo aqui também para o seu programa, tá? Então, Danielzinho aí que está me assistindo, um beijo para você. Continua aqui ligadinho, viu? Que a gente vai até meio-dia. E depois de meio-dia vem futebol, vem jogo. E hoje é dia de aniversário, de informações, de muita coisa especial aqui do programa. Você também aí, olha, que está nos assistindo, manda uma foto aqui no nosso Instagram, manda lá seu nome, a gente manda um beijo carinhoso, um beijo especial. Então fica aí esse beijo para eles que estão ligadinhos aqui, o Daniel e Danielzinho. Um beijo aí, então, continua assistindo aqui a nossa programação. Olha, continuando aqui também as nossas informações para vocês de hoje, a gente tem, assim, muitas notícias, e quando a gente fala sobre vida, quando a gente fala até mesmo de notícias que eram tão tristes e tiveram então um final feliz, um desfecho onde a pessoa renasceu. Esse daí é mais um caso em que alegra o nosso coração. E é o seguinte, esse rapaz, ele trabalhava em uma obra quando ele pede até um amigo para que pegue um material. O amigo pega esse material e dentro desse material tinha uma pistola com alguns pregos. E eles utilizariam ali para pregar em madeira. Esse amigo ali, em um tom de brincadeira, pega essa pistolinha, né, em formato de arma e aponta para o peito do rapaz. E esse objeto dispara. Esse rapaz ele estava há mais de 2 meses, então, ali internado. E ele passou por uma cirurgia, então, para fazer a retirada desse prego que estava, então, ali enficado, cravado no peito do rapaz. A gente tem a imagem também e um pouco ali dos vídeos. Põe pra gente, produção. A imagem, Cássio, de um rapaz em que ele aparece com o peito aberto. A imagem, ela mostra ali o quanto ele lutou pela vida, o quanto ele foi em busca realmente, olha, de sair dessa situação. A gente sabe que tudo isso, gente, é realmente muito difícil. Eu acredito que, primeiro, ele conta no relato que quando aconteceu esse episódio, ele passou então ali por um processo que ele sentiu o momento em que o amigo aponta para ele, eles estavam em tom de brincadeira, ele tem lapses, ele lembra de ser colocado no carro, e depois que ele foi colocado ali nesse veículo e levado ao hospital, ele já não tem mais recordação de nada. Algum tempo depois ele acorda,
Ele ficou em coma ali por 15, 20 dias e ele acorda desse coma, ele volta então ali a ter memória e ele recorda desse momento em específico, que é quando o amigo aponta essa pistola e dispara. A gente também tem, olha, coloca aí, Cássio, por favor, a imagem também do prego e como mais ou menos foi. Era uma obra ali, ele trabalhava com o pai, trabalhava também com esse amigo, e eles iriam fincar esse prego em uma madeira. Então era uma pistola pequena, com vários preguinhos finos, sabe? Não era nenhum prego enorme, gigante. Era um prego pequeno, mas um prego que necessariamente trouxe ali malefícios à saúde desse rapaz. Quando a gente fala dessas situações, primeiro a gente tem em vista que precisa ser investigado agora realmente a atitude ali entre os dois rapazes. E claro, o prego, olha, que ele foi machucado, em que ele passa por essa cirurgia ali de emergência, lutando contra a vida, foi retirado e ele fala até, olha, tem uma frase dele nas redes sociais em que ele fala: quero guardar para toda a minha vida. E sim, é um ponto-chave, é onde ele lutou pela vida, lutou em busca de sobreviver a uma cirurgia como essa. Essa cirurgia, gente, é muito perigosa. Eu acredito que todo tipo de cirurgia existe um perigo. Algumas são ainda mais elevados, são mais difíceis. Essa cirurgia no coração, então. Quando a gente fala de saúde, eu normalmente trago aqui as notícias e eu sempre fico bem mexida, né? Eu acredito que quando a gente trabalha com comunicação, a gente não se envolve diretamente nas matérias, mas a gente se comove muito. Eu, particularmente, já estou aqui há quase um ano e cada história de vida eu não trato só como uma matéria a mais, eu trago com sensibilidade para falar, porque quando a gente fala em vida, a gente fala em aconchego, a gente fala em lutas e vitórias. Quando eu falo aconchego, é o amor, é a família, são os amigos, a alegria de se viver, mas nesse processo, a gente passa por lutas e a gente também recebe a nossa vitória, né? Eu acredito que a vida é feita disso, né? O caminho não vai ter só rosas, tem rosa, tem espinho, tem tudo que você puder imaginar. Então, quando eu trago aqui notícias com desfechos tão tristes, tão trágico, o coração fica, sabe, tão triste em noticiar. Mas quando eu trago essas notícias, essas matérias em que o jovem, olha, passou por uma cirurgia de emergência e ele reviveu, né? Mais uma oportunidade, mais uma data para ser comemorada. Os pais mostram ali um pouco de como foi esse processo, né? Então tem algumas fotos nas redes sociais do jovem mostrando a alegria da família em estar junto. Ele recebeu alta e agora ele está aí, olha, com mais uma oportunidade de viver. Mas fica esse alerta também. Existem algumas brincadeiras que a gente faz entre amigos, familiares, que por vezes a gente acha que aquilo não vai acontecer. Nada de ruim, nada demais, é só uma brincadeira. Mas existem perigos que a gente mesmo se coloca. Então, fica esse alerta para você, principalmente para você que tem jovem em casa, adolescente, criança, recém-nascido, porque às vezes a gente se cega em alguns momentos, acha que é uma brincadeira ou que é um brinquedo que o menino tá na mão, quando você vê, acontece algo. E por vezes, algumas tragédias, elas são muito difíceis de reverter. Então, fica essa diquinha aí para você também de casa, para você conseguir, olha, além de tudo, se proteger e proteger também quem você ama, né? Essas brincadeiras, elas precisam passar então ali por um processo de entender que, primeiro, a gente cuida da nossa saúde, da nossa integridade. Tá tudo bem? Tudo bem. Vai brincar? Observa. Tem algum risco? Tem. Então já evita. Né? A gente vê que o relato do rapaz é de que o amigo pega essa pistola e aponta para o peito dele. Então, no momento exato em que o amigo aponta para o peito dele, que dispara contra ele, é assim, um terror, né? A vida dele fica ali por um fio. Então, ele vai para o hospital já desacordado, entra em coma. Enquanto ele estava em coma, ele não poderia passar pela cirurgia, então os médicos estavam lutando para que ele se mantesse vivo, ainda com esse prego encravado no seu peito, no coração. Então, o coração é um órgão, gente, muito pequeno. A gente fala do coração, a gente entende a intensidade, a importância para o nosso corpo. Ele bombeia, ele recebe, ele envia. E assim, o sangue que passa pelo nosso coração é o primordial. Então, aqui tem artérias sendo bombeadas, veias recebendo. Então, era realmente uma luta
onde cada segundo importava. Cada segundo ali de vida era crucial para que ele conseguisse então sair ou com vida ou infelizmente passasse ali toda essa luta e se despedisse da família. Mas graças a Deus ele saiu bem de tudo isso e tá aí sorridente, mostrando a cirurgia, a marca que ficou em seu peito. Acredito que serve aí como lição, principalmente como testemunho dele vivo aí, né? De toda uma força e o que a fé pode fazer. Olha, além de tudo, eu tenho aqui uma outra informação também para vocês, olha, que eu vou pedir para o Cássio colocar também aí na tela. É o seguinte, além de todas essas notícias em que a gente fala sobre a Juliana Marins, a despedida da brasileira, a gente mostra para vocês, fala do caso da focinheira, a gente entende a importância, a relevância dos tutores de animais, eles estarem ali à frente, cuidando desses animais e, claro, entendendo que as pessoas precisam, além de saber que o seu bichinho é amado, precisa de conforto, um lar digno, ele também precisa ter os limites para que ele saia na rua e não tenha perigo para ele nem para o outro. Então fica essa dica para vocês de casa. Vai sair com seu animalzinho de pequeno porte, tenha ali ainda assim muito cuidado para evitar tanto que o animal se machuque quanto que outras pessoas também passem por uma situação indesejada, né, que é um ataque, uma mordida ou algo do tipo. Se é um animal de grande porte, já evita sair sem a focinheira de jeito nenhum. Põe a focinheira, passeia com o animal por todo o bairro, a cidade, aonde quer que você vá, use a focinheira para evitar essas tragédias, né? A gente vê casos de morte, a gente vê pessoas que ficaram com sequelas irreversíveis, uma perda de um braço, de uma perna. E além de tudo, até mesmo crianças que foram vítimas aí, olha, o animal que fugiu, por vezes o dono acabou ali perdendo um pouco do que estava acontecendo. Então é muito difícil, né? Então fica essa dica aí para vocês de casa, cuidar do seu animalzinho com amor, mas claro, com responsabilidade. Olha, eu tenho aqui também uma notícia para vocês, porque aconteceu então um grave acidente entre Arembepe e Barra do Jacuípe na manhã dessa segunda-feira. Cássio, você consegue me ouvir? Cássio? Aconteceu um acidente, então, entre Arembepe e Barra do Jacuípe. Um ônibus, então, tombou no canteiro central da BA-009. A gente tem um vídeo aí também mostrando. Foi nessa manhã, gente. O acidente ocorreu, então, após o motorista perder o controle do veículo que seguia de Natal, Rio Grande do Norte, com destino a Mato Grosso, com cerca aí de 30 passageiros. E até o momento, essas pessoas elas já foram ali atendidas tanto pelo carro-pipa quanto por 3 ambulâncias, foram ali resgatadas. Então, não há nenhum registro de vítimas graves. 4 pessoas foram removidas para o Hospital Geral de Camaçari, o HCG. Elas passam agora ali por atendimento médico, por todo o suporte, todo o apoio. E o que a gente agora precisa é que tudo isso, quando a gente fala em tragédias, acidentes, a gente tem em mente que entrou em carro, põe o cinto de segurança. Tá no avião, põe o cinto de segurança. Vai entrar no ônibus, põe o cinto de segurança. Você precisa ter o cinto de segurança como a primeira escolha ali quando você está nesse veículo, tá? Ah, eu vou devagar. Não, é meu pai, é minha irmã, é minha filha. Não importa quem seja. Põe o cinto de segurança. Que às vezes alguns acidentes acontecem até mesmo ali por um descuido pequeno. Passou um animal na pista, caiu algo em cima do carro, alguém conversou, o motorista perde ali um pouco da noção, alguns segundos. E esses segundos, eles podem ser ali cruciais. Tanto para ser um acidente com vítimas feridas, mas que passam ali por todo o suporte, resgate e saem bem, quanto pode ser uma vítima fatal. Então fica essa dica aí para você de casa. Ó, cinto de segurança não foi feito para enfeitar banco de carro. Cinto de segurança foi feito pensando em minimizar os impactos, ou seja, o seu corpo vai estar ali preso a esse cinto, preso ao assento, vai evitar que você seja projetado para fora do carro. Então põe o cinto de segurança, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que o cinto é um acessório do banco. Não é um acessório do banco do carro. O cinto é para sua proteção. O cinto é para a sua segurança. Entrou no veículo, cinto de segurança. Na
A moto, a gente não tem muito o que fazer. Mas você já vai pegar uma moto, já fica mais alerta ali, olha. É alguém que você não conhece, já falou, ó, vai devagar aqui comigo, hein? Segura aqui que eu tô na garupa, vai devagar. É alguém conhecido, também vai ali do mesmo jeito. Nada de estar correndo, fazendo estripulias pela cidade. Porque tem gente também que vê o perigo e tem outras que procuram. Então a gente precisa evitar, né? A gente vê realmente muitos acidentes e assim, é triste demais, principalmente com motocicletas, né? Que é ainda mais frágil, mais vulnerável. Então fica esse alerta aí. E até mesmo para você que anda todo dia de moto, que precisa estar de moto, utilize ali roupas mais fechadas, seja um casaco para evitar caso tenha um tombo, uma queda, uma calça também, sapatos fechados. Então é importante que a gente evite de toda forma. Mas, alguns casos a gente não pode evitar, porque no trânsito a gente precisa dirigir para a gente e para o outro. Muitas vezes o outro não dirige nem para ele mesmo. Mas quando você evita já o seu, o impacto é muito maior, né? A gente consegue ver que você dirige bem, com consciência, sem beber, trânsito e direção são inimigos, cinto de segurança e, claro, o assento são seus amigos, então põe no cinto de segurança e vai viver feliz, né? Eu acredito que as nossas rodovias precisam estar bem sinalizadas, tanto para quem está indo quanto para quem está vindo, para entender como é que está ali a pista. Então fica essa dica aí para você também. Farol sempre ligado. Presta atenção como é que tá o carro. Sentiu um barulho diferente, sentiu que tem alguma coisa estranha, passa pela revisão. Pérola é caro. O que é mais caro é a sua vida. Então, acredito que o mais importante é você viver. Se aperta daqui, puxa de lá, mas evita um acidente aí no trânsito. Tonezinho, o que que você tem aí pra gente? Quero falar sobre a questão da Praça Camacan, a chamada Praça dos 3 milhões. Foi 2.800.000, quase 3 milhões. Foi bonita a praça, mas acontece que tem havido ações de vândalos. Tem quebrado os equipamentos, nem bem inaugurou, já estão quebrando tudo lá. Então a prefeitura resolveu criar uma gestão compartilhada com outras secretarias. Isso porque por causa da demanda da praça, para ver se conserva, se mantém os equipamentos públicos que ali estavam, né? Aí fizeram um encontro com a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, e ficou patente que desde sua inauguração em 27 de maio, a praça tem sido bastante frequentada por crianças, por adolescentes, idosos, e os problemas vieram à tona. Então, tem que se preparar para atender essa realidade. Cada uma dessas secretarias que vão fazer parte dessa gestão compartilhada são encarregados de zelar, de fiscalizar e fazer a gestão dessa praça, que vai ser estendida também a outras, como aquela Praça Pastor Hélio Lourenço e a Góes Calmon, ali na orla da Beira Rio. Nesse encontro que teve com a secretária Sônia Fontes, ficou também definido que a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo caberá a manutenção, o paisagismo, os serviços de limpeza, manutenção da fonte luminosa e iluminação pública. A indústria e comércio vai ficar responsável pela organização dos quiosques, o mercado e a praça de alimentação. E a fiscalização de mesas e alimentos vai ficar com a vigilância sanitária. Já com a SESOP, a Secretaria de Segurança e Obra Pública, que tem à frente o secretário Humberto Matos, vão ser 2 duplas de guardas civis municipais. Eu passei hoje pela manhã, já tinha lá. Eu vi guarda civil lá, municipal lá, já fiscalizando, que é para assegurar a garantir uma segurança ao pessoal que vai frequentar e impedir a ação de vândalos. Porque acaba de inaugurar. Aí o pessoal já vai quebrar uma coisa que vai estar à sua disposição, para o seu lazer, para o seu entretenimento, à disposição dos seus filhos, das suas famílias. Então você tem que manter em ordem. Olha, a educação começa em casa. Você tem que educar seus filhos também. Que às vezes diz que tem adolescente usando equipamento que é para criança, tá uma bagunça. Mas agora com essa gestão compartilhada, várias secretarias
vários funcionários vão ser designados, cada dessas secretarias, para tomarem conta, para garantir a ordem, a manutenção e conter essa ação de vândalos. Porque isso aqui faz parte do dinheiro nosso. Não é de dinheiro público, coisa nenhuma. O dinheiro é seu, é meu, é seu, é nosso, e dos impostos que a gente paga para fazer uma praça. E uma praça que custou quase 3 milhões tem que ser bem cuidada. E é isso que compete mesmo à prefeitura. Pérola. Essa daí é mais uma obra, né, que a gente vê, e além de tudo, Toné, quando a gente se fala nessas praças públicas, praças também que saíram do nosso bolso, né, que saiu do nosso bolso, saiu do bolso do dinheiro público. Foi cara, foi uma praça cara. E Caríssima. esse dinheiro saiu do nosso bolso. Então, temos que tomar conta também. Eu acredito que quando a gente cobra, além da gente cobrar, falar, olha, tá errado isso aqui, demorou, o prazo era de 6 meses, durou 3 anos, um exemplo. Ou, olha, a obra a gente esperou por tanto tempo, não saiu como queria. Ou qualquer coisa do tipo, não lhe dá o direito de destruir algo público. Quando, ainda mais, Toné, que eu vejo assim, as pessoas lutaram tanto, falaram tanto que queria a praça reformada, que queria seus quiosques, que as crianças estavam sem espaço. Tá bom, entregou a praça. Tá lá, um monte de criança brincando, as famílias indo pra lá, o comércio, o dinheiro fluindo. A gente vê o banheiro destruído. O povo fazendo de dormitório, de tudo. Banheiro. Aí é o que tem que vai acontecer. Tem que cobrar agora para ir no banheiro. Eu acho certo. Cobra para ver se você tem cuidado. Vai reclamar. Vai reclamar. Porque isso, porque aquilo. Mas é um como é que patrimônio faz? público. Se você não, Tá desculpe, você não sabe fazer suas necessidades em casa, na rua também, você não vai saber fazer. Então me desculpe. Tá tudo errado. Você tem que ter educação. E a educação você começa na sua casa. Você não sabe usar um banheiro público? Por Tem falar à gente sua que é disposição. assim, que acha que porque é público, você tem o direito de quebrar, de bagunçar, de esculhambar, de sujar e largar lá? Não, não é Mas assim. o público é nosso, saiu do seu bolso. É. Você que destrói, que vai no banheiro, faz aquela sujarada que tava lá, gente. Tava uma sujeirada, terrível. As imagens mostram. E assim, foi uma praça recém-inaugurada. É tão triste a gente ver tudo isso. Quando eu vejo as imagens, eu fico assim, meu Deus, eu passei pela praça esses dias, um monte de criança brincando, tem lá uma água caindo, né? E assim, a gente fica feliz. Luminosa. A gente fica feliz com as crianças brincando, as famílias. Melhorou. tendo Esteticamente, suporte. Itabuna não é uma cidade tão agradável assim de se ver. Não tem uma paisagem natural como Ilhéus, claro. Ali, coisa de Deus, é da natureza, né? Tudo bem. Mas aí a gente tem que melhorar o que a gente tem. Aí criando assim uns espaços bonitos, umas coisas esteticamente, né? Bem arrumadas, bem organizadas, limpas. Mas aí vem um idiota querer esculhambar, quebrar. Por que isso? O que você tem contra isso? Não. Se você está com algum problema, você vai resolver o seu problema na sua casa. Mas não leve para a rua seus problemas. Principalmente o equipamento público, porque não é só você que frequenta, várias pessoas frequentam. Exatamente. Eu acredito que as pessoas precisam parar, de uma vez por todas, de pensar. É dinheiro público, eu posso destruir. Reformou a escola, a criança vai lá, quebra. O adolescente destrói. Outra coisa Reformou também, Pérola, praça. que é transporte urbano. As pessoas esculhambam a risco, pegam as cadeiras, as poltronas, arrascam com tudo. Poxa, mas aquilo ali é para lhe servir. Para servir a população. É o coletivo. Por isso que chama transporte coletivo. Urbano. Justamente. Mas então, as pessoas, poxa, Toné, você tem que ter cuidado, porque ali você quebra aquilo ali, vai para a garagem, vai passar na oficina, vai passar meses lá consertando. Isso é ruim. Fica mais uma linha sem ônibus. Aí você fica sem transporte. Não é ruim? aí depois é ruim. reclama. Vai lhe atrapalhar. Não vai atrapalhar. Atrapalha a vida dos outros, atrapalha a sua Todo também. mundo. Atrapalha a vida de todo mundo, principalmente de quem não tem nada a ver com isso. A pessoa que só vai pro trabalho em paz, só quer voltar para casa em paz para descansar. Vai lá, Aí demora. acaba ponto Na de praça, ônibus, não a tem. pessoa destrói e picha, e pinta e borda. Mas, peraí, tenha paciência. O ser humano chegou, na verdade, Toné, a um nível que trata pior do que animal. Trata as coisas pior. Tá Animal nem insatisfeito? A culpa é sua. Vá para as eleições, compareça e vote. Vote e escolha direitinho quem você quer. Exatamente. Vem aí de agora, para o ano vai ter eleição. Escolha seu deputado estadual, escolha seu deputado federal, escolha o senador, escolha o presidente e o governador. Escolha.
Você compete a você. Você que no seu voto manda você. Então escolha direito. E você chega para uma pessoa hoje, você votou em quem para deputado? Eu mesmo não me lembro quem votei. As pessoas se esquecem, passou 4 anos, não esquece. Eles fazem tanta coisa. Aliás, não fazem nada. Faz muita coisa ruim. Não é nem ruim, não fazem. Então, você nem lembra mais quem foi que você votou há 4 anos atrás. Né? E além de saber em quem você votou, em fazer boas escolhas, tenha boas atitudes. E não dá pra gente cobrar de quem tá lá no parlamento, o deputado não sei quem, o vereador não sei quem, o não sei o que, do não sei aonde. E a atitude da pessoa, Toné, é uma dessa. Denegrindo, acabando, Toné. A pessoa chegar no banheiro que foi recém-inaugurado, aquela praça passou, olha, tanto tempo fechada, todo mundo passava na expectativa de ver, de saber como ficaria, os ambulantes também com seus quiosques, gasto, né? os nossos dinheiros, né? Os impostos são nossos. Claro. Então o dinheiro público é nosso. E a pessoa vai lá e destrói. Então, assim, saiba votar, saiba escolher o seu candidato, vereador, prefeito, deputado federal, estadual, senador, seja quem for. Mas saiba também reconhecer as suas atitudes. Então, assim, não adianta eu falar, porque eu não gostei de tal equipamento, não gostei da forma que ficou a praça, vai lá e destrói. Não. O vândalo é você. O vândalo não é quem fez a praça ou quem deixou de fazer, é você. O erro está em você. Então, a gente tem que enxergar que as pessoas, elas estão cada vez piores e elas precisam entender que o patrimônio público faz parte também do nosso bolso. E além de que, quando a gente fala, Itabuna tá tem grandes empresas vindo para cá. Mas Itabuna não avança. Tá bom. Itabuna não avança, mas por quais motivos? Beleza. Pode ser por uma questão, né, de uma cidade pequena, não tem tantos investimentos. Mas quando começam a surgir alguns investimentos, a própria população vai lá e quer destruir, quer acabar. É o que a gente tem. As praças, a gente sabe que é o momento da família. Vai lá à tarde, leva a criançada para brincar de bicicleta, de patins, para a criança brincar no brinquedo. Os ambulantes, a pessoa vai lá, leva a sua pipoquinha, o seu doce, o seu carrinho ali com cachorro quente, pipoca, sorvete, qualquer coisa. E por aí, Toné, a gente consegue entender que cada um tem o seu espaço. Tem os pais que vão ali para socializar, as crianças brincarem, o ambulante para vender o seu produto. Agora, chega um vândalo e quer destruir o local? Então, assim, é necessário agora aí também, olha, que a prefeitura faça isso com muito amor. Coloque, então, um vigilante, um segurança. Não, vai ter. E que, ó, sinceramente... Vai ser gestão compartilhada, várias secretarias, cada um vai ficar com um setor, responsável por um setor. Então, vamos ver se vai funcionar. Teve e uma a CESOP é a segurança, que vai Isso. realmente fiscalizar. Tem que ter, porque assim, é difícil. É difícil. Aí quando você chega no local e fala, eu preciso ir ao banheiro. Tem banheiro aí? Não tem não. Lojas. Tá quebrada, a descarga tá quebrado. Não tá funcionando, não tem água. Por quê? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais com atitudes piores e vergonhosas. Então assim, ninguém quer nem deixar ir no banheiro. Aí tem um banheiro público. Pra tanto a aí, pessoa na hora que tá na for praça cobrado, agora morador, é cobrado, porque para entrar no banheiro, aí vai reclamar. pra fazer o número 1 é X, número 2 é X, é Y. Então vai ter que ser assim. E vai ter que reclamar, né? Depois você vai ver tanta gente falando, mas quer cobrar o banheiro numa praça. Quer. Porque se deixa aberto, exposto, acreditando que você, cidadão, vai entrar, fazer sua necessidade, sair da forma correta, tudo bem, até aí vai. Agora você entra, faz lá o que você bem entende, destrói, deixa aquele local inapropriado para o uso de outras pessoas. Aí quer dizer, tem uma criança querendo fazer xixi, uma menina. Vou dar logo um exemplo de uma menina. Menina, você não vai deixar ela fazer xixi na rua. Ou em um local inapropriado. Com aquele tanto de gente numa praça, em plena luz do dia. E aí, minha filha quer fazer xixi, mas porque alguém, um cidadão, um querido entrou antes de mim, fez lá aquela barbaridade, minha filha vai ter que ficar o quê? Se segurando? Pegar uma infecção urinária? Algum problema? Ou eu vou ter que expor minha filha ali na rua? Atrás de um carro, atrás de uma árvore, num lugar... Não, gente, acredito que não é por aí. Então, temos que cobrar sim os nossos direitos, temos que cobrar sim do parlamento, tem que cobrar da prefeitura, de onde for. É um direito seu, você votou, você pode tirar também. Agora, antes de olhar para lá, para a atitude dele, olha para o que você está fazendo.
O lixinho que a gente descarta na rua, Toné. Aí fala, o Rio Cachoeira tá poluído. Ah, mas a cidade chove e alaga. E aí? O lixo que você descarta na rua, ele vai ter ali onde chegar. Voar que ele não vai, né? Então, assim, depois reclama. Itabuna chove em top, na chove rua, em aí, top. aquelas bocas de lobo, aquelas coisas, tudo ali em top. Quando é qualquer chuvinha Consequência ali, humana, aí não Toné. tem pra onde escoar. Aí vai É invade consequência tudo, dos aquele nossos lixo. atos. Aí joga garrafa PET, joga copo plástico, joga isso, joga aquilo, saco, tudo. Aí fica difícil, aqueles plásticos, né? Aí fica complicado. Pois é, e aí a cidade se torna um E lixão tem a céu lugares, e tem aqueles vasos de limpeza pública, aquelas coisas que são coisa Isso, reciclada, exato. seletiva, né? Tem para papelão, para vidro e plástico. Então você tem seletiva, a coleta, sabe, você joga lá num lugar apropriado. O ser Não humano custa. é tão estranho que eu já vi, né, caso de gente jogando aquelas garrafas de vidro de cerveja. Tchê, na rua. Joga assim como se fosse, um vento. Gente, é um absurdo isso. Você não sabe quem tá vindo atrás, se é alguém na moto, se é uma criança, você não sabe quem vai passar ali por aquela rua. Então, assim, a gente E às vê vezes jogam no carro em movimento, né? em movimento, eu já vi em movimento, em uma avenida aqui da nossa cidade. Ali, Toné, bem perto do... Aquela praça que decoram de Natal, tudo bonitinho, do Olinto lado de cá. Leone. Isso, bem ali, eu já vi passando bem ali. É a chamada Praça do Banco do Brasil. Gente, as pessoas estão cada vez mais decepcionantes, Toné. As pessoas estão decepcionantes. Então, assim, não adianta você de casa reclamar que a cidade não tá bonita, que precisa disso, que precisa daquilo, se você mesmo não olha as suas atitudes. Então, comece com você. Ensina a criança também, tá? Filho, não joga. Pega. Você tá com a bolsa? Põe na bolsa. Tá com o bolso? Põe no bolso. Não vai destruir sua roupa. Um minutinho sequer até você encontrar uma lixeira, precisa jogar no chão. Então, assim, as nossas crianças são o futuro de amanhã. Se hoje você não ensinar, amanhã não tem por que reclamar, tá? Então, o pai precisa ser o espelho do filho. Então, dê boas atitudes, Pérola, boas deixa eu maneiras. te contar uma engraçada. Eu tinha uma amiga que era fumante. Ela fumava, né? Ela tinha fósforo, não tinha isqueiro, ela tava com fósforo. Aí não tinha onde jogar o palito de fósforo. Ela acendeu o cigarro, ela jogou dentro da bolsa. Mas só que o palito, o fósforo não tinha apagado ainda. Aí ela foi andando e a bolsa começou a pegar fogo. Aí, lá vai ela andando, fumando, aí uma pessoa atrás, moça, sua bolsa tá pegando fogo. Ela jogou o palito assim. Quer dizer, para não jogar na rua, ela jogou dentro da bolsa, mas aí pegou fogo na bolsa. Olha o perigo, Toné. Agora, tem muitos casos, assim, de queimadas, né? Pessoas que tá fumando, a bituca do cigarro nem apagou por completo. Joga lá no mato, quando Mas hoje em você dia vê fumar um tá fora de incêndio... moda. Esqueçam o que eu falei aí. Não fumem. É bem melhor, né, Toné? bem melhor Cuida não do pulmão, Eu chamo os evita otários da problemas. fumaça, quem fuma. Eu não sei nem qual é a graça, na verdade, né? Mas há quem goste. A gente tá aqui só pra aconselhar. Mas diminuiu muito. Eu vejo hoje em dia o jovem não usa mais cigarro. Toné, a minha geração fumou muito. Usa cigarro eletrônico. A minha geração fumou muito. Essa geração é a geração do cigarro eletrônico. Que é pior, né? É pior. Você olha aquela fumacinha com cheirinho gostoso, uma fumacinha colorida, você fala, ó, isso aqui não vai prejudicar o meu pulmão, minha saúde. Quando você vê, meu amor, tem jovem ficando aí, Toné, em estado, assim, deplorável. Vivo, acordado, sem consciência de nada. Por quê? Fica vegetando. O cérebro, ele vai sendo comido ali por aquilo. Então, assim, não é só um problema no pulmão. Já é grave o problema do pulmão. Mas você ficar ali, olha, vegetando, são jovens em estado vegetativo. Então fica essa dica aí pra você de casa também. Que é o famoso POD, o cigarro eletrônico, né? É o dessa geração. Então, não adianta. Não fuma um cigarro, a gente vê diminuindo. Diminui um, aumenta o outro. Então, a juventude precisa acordar o quanto antes. Porque senão a gente não tem nem um amanhã, né, Toné? A juventude de hoje é que vai fazer com que tanto as atitudes diferentes de amanhã aconteçam ou que piorem. Então fica aí pra você. O que mais você tem aí pra gente, Toné? Eu quero falar aqui sobre essa história ainda que a gente estava falando aqui de vandalismo. Não se sabe se é vandalismo. Em São Paulo agora tem uma nova modalidade. Estão apedrejando os ônibus. Jogam pedra, quebram os vidros dos ônibus, com os passageiros tudo dentro. Teve gente que já foi ferido, os estilhaços de vidro. E a polícia não sabe de onde está partindo. Tem várias linhas de investigação. Uma delas pode ser gente ligada ao PCC. Ninguém sabe. Outra que pode ser também adolescentes
que fazem encontros em aquele negócio de rolezinho, não sei o que, pelas redes sociais, para causar transtorno no serviço público. Ninguém sabe. O fato é que mais de 235 ônibus já foram vítimas desses apedrejamentos, tanto na capital paulista como no interior. Tem quase 8.000 homens na rua agora, que eles colocaram, para ver se consegue conter ou descobrir de onde estão partindo esses ataques a ônibus na capital paulista e também no interior. Isso é muito ruim, ninguém sabe. Sei não, o Brasil está vivendo um clima de insegurança tão grande, não só na política, como realmente segurança pública. Você não sabe quem é quem, o PCC manda em tudo, o crime organizado, as facções. Derrubaram outro dia uma mansão na Rocinha. Poxa, você precisava ver a mansão. Aí, como perguntaram, como é que pode construir um negócio desse na Rocinha, lá no alto do morro, com piscina, não sei o que, adega, não sei o que lá, academia de ginástica, tudo dentro dessa mansão. Não construiu em 30 dias, deve ter demorado mais. E não vai. Como é que esse material de construção chegou lá? Alguém deve ter visto, mas claro que os moradores não vão falar, porque são intimidados pelo PCC. Outra coisa muito importante, Perola, que estão comentando agora, o mercado financeiro está preocupado com a infiltração do PCC. Só em 2022 foram mais de 50 bilhões que eles faturaram. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mais de 50 bilhões em 2022. A reportagem na época, Toné, quando saiu até uma casa, era o escritório do tráfico. E assim, a mansão, tinha academia, tudo, tinha consultório, piscina, ele era tudo. consultado em casa. O material de revestimento, de coisa, de decoração, tudo de piso, tudo cerâmica, tudo de primeira. Brincadeira, climatizado, tudo. E agora quem vai lá? Ninguém sobe. A polícia só sobe no final. Aí vai destruir, é o que eu sou contra, não tem que destruir. Tem que deixar aquilo ali para servir para as famílias da comunidade. Tinha que deixar ali fazer um centro de assistência social, uma coisa assim, um centro social para as crianças, para os adolescentes, uma coisa assim. Que tivesse uma finalidade mais positiva, mais educacional. E não destruir. Por que destruir? Não tinha que destruir. Tinha que servir a própria comunidade. Servia para outros fins. Olha, eu acredito assim, Toné, que tudo isso chegou ao ponto que chegou, porque foi muita demora, muita morosidade. Demora, eu sempre falo isso, o Brasil acordou cedo, ou acordou tarde. Acordou tarde, muito mas precisava, olha, porque ter isso se já atentado há vinha. muito tempo. Eles já vinham se infiltrando, já vinham fazendo muitas coisas, já mandando e desmandando. Agora o PCC está até no mercado financeiro. É brincadeira. Até no mercado financeiro, o pessoal do mercado agora, o pessoal lá da Faria Lima e tudo, né? O conglomerado, tudo financeiro do país, todo mundo preocupado, a infiltração. E eles também estão exportando. Eles têm mais de 2 mil membros espalhados pelo mundo todo. Gente, integrantes dessas facções que mandam não só no país, agora estão exportando o crime, então, a narcofranquia para outros lugares do mundo. Aí é ruim. Agora vamos ver o que é que vai dar, que lá fora a história é outra. Não é aqui, não. Olha, então, assim, a gente precisa entender que todo esse problema, ou na verdade que esse escritório que é chamado, né, aquela casa luxuosa ali, de criminosos, na verdade, assim, foi se deixando levar, deixaram Deixaram E agora andar quer- muito. e agora quer fazer agora o quê, tá Toné? difícil. Agora não tem Eles mais estão quase nada pra infiltrados se fazer. na política. Agora esse negócio de transporte mesmo urbano lá em São Paulo, eles já são donos de um bocado de empresas lá. Exato. São dono também de coisa de rede, de internet. Tudo isso agora está na mão deles. Como é Fora que as agora vai casas, conter né, o isso? setor Como pode parar imobiliário. isso agora? Não sei. Pois é, eu acho que é muito difícil. Então, assim, não é, na verdade, Tonel, eu não acredito que se acordou tarde. Sempre soube do poder, da grandeza e sempre se calou. Então, Não assim, fizeram nada. O Não Estado fizeram sempre nada, foi é. omisso. Então, agora vai Passaram fazer o quê, né? batido. O governo, todos os órgãos de segurança do país, todos passaram batidos. Exatamente. Então agora fica aí muito difícil de ser contido. E a gente já está chegando ao finalzinho aqui do programa, Toné, de hoje. Você tem mais alguma coisa para o pessoal de aqui eu casa? acho que fica para a próxima quarta-feira que nós estaremos aqui. Seja bem-vinda, Pérola. Tava com saudade de você. Tava Bom com dia a saudade de todos, até a mim. próxima.
TVI 20 anos e Ela por Elas 1 ano. Um ano de Ela por Elas. A gente fala aqui, olha, que a TV é uma casa, né? A TVI recebe, a TVI acolhe. E assim, eu tava morrendo de saudade de falar aqui pra vocês, né? Fiquei alguns dias sem vir aqui na Toné, alguns dias sem ver Tonezinha. Faz falta. Tonezinha disse que sentiu saudade. Ela tá fez romântica hoje. Também senti saudade, Tonezinha. Quero agradecer a você de casa que estava aqui ó, assistindo a gente, que esteve presente, que estará, olha, ligadinho aqui na nossa programação, porque ela segue. Eu quero te dizer, olha, que hoje a gente volta a nossa programação aí, olha, com muitas informações durante o dia todo. A partir das 17 horas tem TVI News ao vivo, hein? Com muitas informações. Então fica ligadinho aqui na nossa telinha, canal 24.2, pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul da Bahia. E você aí de casa, um beijo especial. Fiquem com Deus. Até amanhã. A partir das 10 horas a gente se encontra, hein? Um beijo especial. Tchau, tchau.